fato depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes. É uma outra coisa que o pastor falou aqui, que antes de Jesus vir à Terra, ele era eterno. A Bíblia não ensina isso. Por que a Bíblia não ensina isso? O apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Protótocos, passes, quitícios. Eu já debati com um professor de grego. Eu vou concluir aqui. Eu já debati com um professor de grego esse tema especificamente. Ali não tem a preposição epi. E não tentem dizer que primogênito não é primogênito, que é prototoquia, porque não é isso que o texto diz. E o próprio Jesus, em Apocalipse, diz que ele é o princípio da criação de Deus. Arquê, quando ele não está tratando de autoridades, governos, ele é sempre começo. Expressão gnótica. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que o irmão não me leve a mal. Não, de jeito nenhum. Eu não vim debater com o moderador. Okay. Eu vim debater com o irmão ali e com o irmão lá. Ok. Então eu acho que é indevido o moderador fazer questionamentos sobre o tema. Tá, deixa eu só falar uma coisa pro senhor. Aqui na Rádio Mais, é por isso que o moderador, existe um moderador atrás do microfone. Sim. Porque o moderador é um ser. Correto. E como ser, ele participa. Eu estou somente lhe fazendo uma pergunta para que os nossos ouvintes possam ter melhor clareza. Eu não estou debatendo com o senhor, não vou refutar o que o senhor diz. Eu estou fazendo-lhe perguntas. Por exemplo, eu disse, o seu companheiro disse que... Aí eu lhe fiz uma pergunta. Isso não seria gnosticismo? Não seria. O senhor tem a ideia do que é o gnosticismo? Sei. Então, ok. Querido pastor, professor Ferreira. Pois bem, queridos, a fala do querido Atafona, a priori, a primeira fala, ele fala que o termo todo-poderoso em Apocalipse 1:8 é um termo atribuído ao Pai. No caso, Francisco apresentou algumas obras. E, de fato, ali o é. No entanto, o fato de um texto apresentar que um termo atribui-se a uma das pessoas da Trindade, não significa dizer que esse termo não seja atribuído às demais pessoas, porque são pessoas e não deuses. São pessoas e não deuses, ok? Ok. Quando o nobre Atafona aqui parte para Colossenses 1,15, que diz que ele é o primogênito de toda a criação, aqui convém atentar para a leitura de toda a sentença. Você tem protótocos, passes, quitíceos, que é primogênito de toda a criação. Só que protótocos, passes, quitíceos é aposto para a oração anterior em tu aorato, ou seja, a imagem do Deus invisível. O texto vai dizer assim, Rosestim eikon tu aorato, ou seja, o qual é a imagem do Deus invisível. Aí agora entra o aposto, protótocos, passes, quitíceos, primogênito de toda a criação, o qual é a imagem do Deus invisível. Que imagem do Deus invisível? Primogênito de toda a criação, logo colocando Jesus como a imagem do Deus criador no contexto de criação. E a oração causal subsequente do versículo 16, roti auto ectisti tapanta, coloca que Jesus é o primogênito de toda a criação porque é a imagem do Deus Criador e porque criou todas as coisas. Qual a causa dele ser primogênito ali? É só ler o contexto. A causa dele ser o primogênito é roti auto ectisti tapanta, é porque nele todas as coisas foram criadas, através dele todas as coisas foram criadas. E o versículo 17 diz assim, autos est propanto, ele é antes de todas as coisas. Então, logo, não tem como aqui Cristo ser um ser criado, ele é antes de todas as coisas, ele é a imagem do Deus invisível. Qual imagem do Deus invisível? Protótocos, passes, quitíceos, ou seja, o primogênito de toda a criação. Por que o primogênito de toda a criação? Porque Rotienautu ectisti tapanta, porque ele criou todas as coisas e ele é antes de todas as coisas. Quais todas as coisas? De todas as coisas criadas. Logo, o contexto vai colocar Jesus, o termo protótipo, justamente o mesmo pé de igualdade da imagem do Deus Criador. É só fazer a leitura de todo enunciado, entendendo as
interligações das orações. Então, o texto, na verdade, é um texto que coloca Jesus antes de todas as coisas criadas. Se ele é antes de todas as coisas criadas, é a imagem do Deus Criador, foi ele que criou todas as coisas, e por isso, Protótocos aqui é aposto da imagem do Deus invisível, assim sendo, primazia de fato e de verdade. Não é primeiro de uma série de coisas criadas. Se fosse primeiro de uma série de coisas criadas, ele não poderia Obrigado, ser... professor. Propanto, ele não poderia ser antes de todas as coisas. Professor, fazer uma pergunta para o senhor da questão do seguinte: não fica meio estranho acreditar que Jesus é da mesma qualidade de Deus, quando a própria Bíblia, em diversas vezes, põe ele como um filho que se submete a uma autoridade de um pai? Não parece que nessa questão ele se coloca em um estágio menor do que o Deus Pai? Excelente pergunta, mestre Calixto. E aqui é onde entra a questão dos 3 estados de Cristo. E agora, como nós já apresentamos em Colossenses 1,15, que ele é antes de todas as coisas, Protótocos é um aposto da imagem do Deus invisível, isto é, do Deus Criador, mostrando que ele é o Deus invisível. Então, nós precisamos ir para João 1,1. Em João 1,1, o texto vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era Deus aqui, e kai theos, kai hologos en theos, e o verbo era Deus. Aqui você tem um nominativo pré-verbal anárquio que coloca Jesus na mesma condição de Deus, lá na eternidade. Só que no versículo 14, mestre Calixto, e aqui eu respondo a sua pergunta, diz que o verbo se fez carne, kairologos sarx egeneto, e o verbo se fez carne. Quando ele se faz carne, aí entra no versículo 18, Deus não foi visto por ninguém, o Deus unigênito, ou o Filho unigênito, este o fez conhecer. Obrigado. Assim sendo, quando Jesus é filho de Deus, ele é filho de Deus na trindade funcional, em questão funcional, mas o Filho eterno, gerado eterno, que está eternamente com o Pai, João 1, e é Deus tanto quanto o Pai, na sua forma qualitativa, João 1, e é antes de todas as coisas criadas, portanto, não pode ser o Deus Criador. Obrigado, aí nós temos professor. Filiação funcional. Obrigado. Filiação funcional.